Olá, meninos, tudo bem com vocês? Meus queridos alunos do sétimo ano, vamos para mais uma videoaula. Meninos, eu vou fazer uma leitura aqui, uma breve leitura, e tentar explicar para vocês aqui um pouco sobre o conteúdo, não é isso? Ó, novo assunto aí, seres vivos, biodiversidade, ambiente e saúde, correto? Fugindo um pouco do assunto de vocês que tratava muito sobre energia, agora tem uma mudancinha, né? Mas um assunto bastante interessante, correto? Então, ó, quando a gente fala em biodiversidade, quando a gente fala em ambiente e saúde, precisa ser levado muito a sério, porque aqui está a manutenção da espécie, não é isso? E compreensão das espécies que aqui habitam no planeta Terra, correto? A biodiversidade, ou seja, as formas de vida, diversas formas de vida que aqui existem. Nós, seres humanos, somos mais uma entre outros milhões de espécies de seres vivos existentes no planeta, fazendo parte de uma intensa rede de relações naturais a qual precisa se manter estruturada para o bom funcionamento da vida. Entretanto, muitas ações alteram o equilíbrio dessa relação. Podemos gerar diversos problemas. Continuando, nessa unidade vamos estudar a variedade de seres vivos presentes em nosso planeta e algumas relações que ocorrem em diferentes ecossistemas brasileiros. Também veremos que a maneira como o ser humano lida com o ambiente ao seu redor pode ter consequência na saúde de toda uma população dos seres vivos e do ambiente. Então, gente, ó, como a gente pode observar aqui a foto da capa aqui, nós temos exemplo aqui, não é isso? Ó, de uma floresta e no ponto de vista de vocês, a floresta está invadindo a cidade ou é a cidade que está invadindo a floresta? Entendeu? Para vocês fazerem uma reflexão. E é claro que a floresta não está invadindo a cidade coisa nenhuma, e sim a cidade, né? Só está invadindo as florestas. Isso altera o meio ambiente? Sim, isso causa um desequilíbrio muito grande, porque muitas formas de vida que aqui existe, certo? Elas podem deixar de existir. Existem relatos de alguns países do mundo, como na Índia, por exemplo, que os animais estão matando pessoas, correto? Outros saem para caçar à noite e acabam invadindo casas. Por quê? As cidades invadiram os seus habitats, correto? E uma vez que as pessoas invadem o que é da natureza, o que é dos animais, os animais eles não têm espaço, eles ficam sufocados e acabam indo para o ambiente, para o espaço dos humanos. E lá pode causar danos muito grandes e muitos deles acabam morrendo também, correto? Porque o ser humano acaba matando para se proteger e os animais vão em busca de comida e acaba se assustando e pode até ferir os seres humanos. Paisagem urbana da vegetação nativa Rio de Janeiro, 2017. Correto? Continuando aqui. E voltando, uma vez que você altera esse ecossistema aqui, você acaba causando um desequilíbrio. Por quê? Aqui, quando você retira essas matas, a radiação solar pode matar muitas formas de vidas pequenas que aqui existe, que acaba causando desequilíbrio. Imagine se aqui, por exemplo, tem uma determinada espécie de sapo que come a larva dos mosquitos. Os mosquitos eles transmitem doenças, correto? Então, se o sapo para comer a larva dos mosquitos que transmite doença, o que vai acontecer com a população de mosquito? Vai haver uma proliferação da população de mosquito. E uma proliferação da população de mosquito pode causar danos também aos seres humanos. Por quê? Ele pode chegar na cidade? Pode, vai chegar na cidade. E o que acontece com ele chegando na cidade? Muitos mosquitos provocam doença, certo? Mas o que está errado? O que está errado é o seguinte: a população
Está crescendo de maneira desordenada. A invasão das cidades, porque na realidade é a cidade que está invadindo as florestas, não as florestas que estão invadindo a cidade. Que bom se fosse assim, né? É fácil você construir uma cidade, mas construir uma floresta é muito difícil e demora, seja muito tempo, porque o ambiente consegue fazer um equilíbrio desse. Mas é possível isso? Sim. É possível reflorestar. Plante uma árvore, como a gente viu ano passado, plante uma árvore e você está ajudando o planeta. Continuando aqui o nosso assunto, né? Nós temos exemplo aqui de duas questõezinhas. Como o ser humano pode provocar desequilíbrio ao interagir em um ambiente, certo? Como o ser humano pode causar desequilíbrio? Ou seja, desmatando, né? Destruindo a fauna, a flora. E para que a fauna, qual a importância da fauna e a flora para a gente? Como eu disse para vocês, muitas formas de vida que tem na floresta causam um equilíbrio para os seres humanos. Uma vez que você desequilibra essa forma de vida aqui, que você acaba matando um predador, uma presa aqui, você acaba causando um desequilíbrio. Claro, se você retirar só um da natureza, isso não vai ser visivelmente, não. Mas quando você causa alterações gravíssimas, como que é o que vem ocorrendo no mundo, aí você vai causar um desequilíbrio no planeta, correto? Continuando, a outra pergunta. Imagine que uma região, a população de sapos diminui, não é só, devido à poluição da água, correto? Você poluiu a água, houve uma diminuição na população de sapos. Agora considere que em uma cidade dessa mesma região houve um aumento de doenças transmissíveis por mosquito. Correto? Então, observe aqui o que acontece. Algumas espécies de sapos, elas são muito sensíveis, ou seja, os anfíbios, de um modo geral, eles são muito sensíveis ao ambiente quente. Eles dependem de ambiente úmido, certo? Fresco, para sobreviver e para produzir e se reproduzir. Um exemplo desse ambiente é, por exemplo, o sapinho anurus aqui, ó. Esse sapo, por exemplo, esses sapos, ele tem uma importância muito grande no meio ambiente. Por quê? Ele acaba comendo as larvas dos mosquitos, alguns insetos aí, e não deixa com que esses insetos, né, esses mosquitos, se proliferem de maneira que desequilibra o meio ambiente. Mas se você retira os sapos da floresta, se você causa poluição na água, se você aquece o planeta, aquece a água também. A radiação solar batendo na água, esses sapos eles são sensíveis, não conseguem sobreviver. Ele e a maioria dos anfíbios, certo? Eles não conseguem sobreviver em ambiente quente, certo? Eles acabam morrendo. E o que vai acontecer com a população de mosquitos, de outros insetos? Eles vão se dar bem, oba, beleza, vai se proliferar de maneira que vai causar um descontrole e vai causar doença lá na cidade. Correto? Nós, seres humanos, vamos ser prejudicados. Correto? Continuando aqui, então essas perguntinhas aqui são respostas pessoais que vocês podem estar interagindo aí com os colegas de vocês via grupo do WhatsApp, se for o caso, ou tirando dúvidas da internet, ou lendo e relendo. Lembrando vocês que vocês devem fazer a leitura do livro, essas páginas do livro. Nesse caso aqui, vai da página 102 a 108. Peço que vocês façam a leitura dessas páginas, correto? Continuando aqui, a biodiversidade. Vamos lá, biodiversidade, no capítulo 4 do livro. Quando nos referimos ao conjunto de espécies de seres vivos existentes em determinado local, estamos tratando de sua biodiversidade. Então, logo, a biodiversidade, certo? É o conjunto de espécies vivas que existe em um ambiente, correto? Não só as espécies. Quando você fala em biodiversidade, bio é vida, correto? Ó, é um conjunto de espécies de população de seres vivos. Então, seja ele do mundo animal, correto? Ou do mundo vegetal, ou seja, as plantas e os animais. A biodiversidade também representa as diferentes maneiras em que as espécies se relacionam com o ambiente. No Brasil, estima-se que
haja 1,8 milhões de espécies de seres vivos, mas apenas 11% delas já foram descritas, ou seja, nós temos 89% da população, não é isso? Que não foi catalogada ainda, que não foi descrita, não foi descrita ainda. Então tem muita coisa para ser descoberta nas florestas brasileiras, não é isso? Tem muitos seres vivos aqui para ser descoberta. A biodiversidade brasileira, ou seja, como a gente viu aqui, é muito grande. A fauna e a flora do Brasil é riquíssima, embora a Amazônia está passando por um processo de queimagem, de desmatamento muito grande nos últimos anos. E a tendência pode dar uma melhorada, porque o Brasil pretende entrar no fazer parceria com a União Europeia, não é isso? E a União Europeia, uma das exigências da União Europeia é que o Brasil controle o desmatamento e as queimadas da Amazônia. Então, o Brasil quer fazer parte, né, do esse chamado livre comércio com a União Europeia. O Brasil tende a ganhar, sim, mas eles estão sendo muito cautelosos. É uma das exigências da Europa é que o Brasil diminua drasticamente esse desmatamento. Mas isso demanda muita política, certo? Tem muita coisa em risco, muita coisa em jogo. Então, a biodiversidade, nós temos aqui, ó, a quantidade de espécies de fungos que provavelmente essa estima-se que tem no Brasil, 5.712. Lembrando que alguns fungos desses utilizados na produção utilizado na produção de alimentos, correto? Como alguns cogumelos, que é um fungo, da alimentação, na produção de medicamento, correto? Muitos medicamentos são produzidos através de fungos. E, como a gente sabe, alguns fungos desses aqui, eles são venenosos, ou seja, ele pode matar um ser humano. As briófitas, bonitinhas briófitas aqui, não é só? A população, a quantidade de espécies de briófitas que estima que tem no Brasil é 1.524. Gimnosperma, nós temos no Brasil, não é uma grande quantidade, embora não temos muito no planeta, nem só. A gimnosperma, temos em torno de 30 espécies. Lembrando vocês que a gimnosperma são aquelas plantas que possuem a semente, certo? Nua. Nesse caso aqui, ela não tem polpa, certo? Os pinheiros do Paraná são um exemplo. As pteridófitas, a população de pteridófitas também é grande também no Brasil, não é isso? Cerca de 1.253. Angiospermas, as angiospermas, nós temos aqui, lembrando vocês que existe gimnosperma e angiosperma, nós temos aqui, ó, cerca de 32.830 espécies de angiospermas. Insetos, vamos lá aqui, ó, a quantidade da população de insetos, de aracnídeos, ou seja, onde estão as aranhas, os molúsculos, é isso, o lula molusco aí, ó, 3.095 espécies, crustáceos. Lembrando vocês que existe diferença, viu, entre insetos, aracnídeo, molusco e crustáceo. Outros, vamos lá, aqui, outras espécies aqui, ó. Peixes no Brasil, a população de peixe do Brasil, certo? Que já são catalogadas é muito grande. Os anfíbios, que a gente acabou de citar lá em cima, né? Isso, onde tá os sapos, algumas rãs. Os répteis, não é isso? Aves, muito cobiçada, muito afora, não é isso? Ararinha, que bonita. E mamíferos, correto? E algas. Lembrando vocês que isso aqui é uma alga, parece um pé de milho, não é isso? Mas é uma alga. São algas são seres, nesse caso aqui, ó, a maioria são seres aquáticos. Correto? Continuando, vamos lá existem algumas questões aqui, ó. Flora e fauna são termos que se referem especialmente ao conjunto de vegetais e animais de uma região, certo? Fauna e flora, seres vivos. Converse com seus colegas sobre quais são as principais características da flora da região em que mora. Então, gente, ó,
Nós estamos falando aqui, ó, da nossa região. Quais são as características que bioma nós pertencemos aqui? Como que são as plantas da nossa região? Correto? Como vocês sabem, são plantas, o nosso bioma aqui é a caatinga. As plantas aqui geralmente são plantas baixas, né? Isso com tortas, isso, espinhentas, e que produzem sombra por uma determinada época do ano e depois as folhas caem. Por que isso acontece? Por falta de chuva. Isso é uma das características do bioma caatinga. Mas se você vai observar a sua região, essa resposta é pessoal. E assim vai. As questões aqui são baseadas na leitura e nas respostas de vocês aí. Claro que são respostas pessoais, mas depende. Tem que ter relação. Você vai dizer que na nossa região nós temos aqui uma superpopulação de gimnosperma? Claro que não, não é isso? Nós não temos isso na nossa região. Correto? Então vamos relacionar as espécies que aqui temos. Continuando aqui, então, as perguntas, é bom que vocês leiam essas informações aqui e as perguntas. Essa quarta questão, por exemplo, aqui, ó, de acordo com o infográfico são essas informações que temos aqui. De acordo com o infográfico, qual grupo animal apresenta o maior número de espécies ameaçadas de extinção? Quantas? Qual grupo? Animais, número de espécies ameaçadas de extinção. As aves. As aves são quantas aves que estão ameaçadas de extinção? Lembrando vocês que ameaçadas de extinção estão ameaçadas de deixar de existir. Podem acabar se não houver uma política de controle, de proteção desses animais. Então, as aves tem muitas espécies ameaçadas de extinção? Sim. Mas são muitas, né? Nem tanto, nem só se você comparar com a população, por exemplo, de peixes, que são 409. Então, observa aqui esse peixe aqui, na realidade, é a garopa, né? Só. E ela está presente na cédula, né? Na cédula de, se não me engano, de R$ 100. O peixinho verde lá, né? Já. Continuando, invertebrado, os seres invertebrados não possuem coluna vertebral, por isso que representaram aqui a borboleta, correto? Mas nesses seres aqui, você pode citar que existe também alguns insetos, alguns aracnídeos, mas estão sendo ameaçados de extinção. Esses animais fazem falta na natureza, se você tira eles da natureza, fazem sim, porque tem um equilíbrio. Se você tirar esses animais, causa um desequilíbrio. Répteis, bem, assim, é pouco, né, dizendo assim, 80 espécies, mas não é pouco, não. Né? Mas são muitas espécies. Aí você fala, mas o que é cobra? A gente não precisa preservar cobra, pode matar. Não, senhor. É uma forma de vida e está aqui para viver, assim como nós. Ela causa o equilíbrio. Eu sempre exemplo que da jararaca, é uma cobra peçonhenta, venenosa, que se picar uma pessoa, né, isso pode levar à morte? Sim, se você não procurar um médico rápido para tomar o chamado soro antiofídico, ela pode levar o ser humano, a picada dela, o veneno pode levar à morte. Geralmente, se não tomar o soro antiofídico, o indivíduo vai morrer. Mas só tem 80 espécies ameaçadas de extinção, isso é muito também. Pô, vamos lá? Então, o que a cobra faz? A cobra come diversas espécies de insetos, de répteis, correto? Que a superpopulação dele também causa um desequilíbrio. O que a cobra come? A cobra come rato. Você queira que ao redor de você tem muito rato, é bom? Você acha que é bom para você? Uma superpopulação de rato aí? Não, né? Então, a cobra come rato. Você gosta de uma superpopulação de sapo? Então, preste atenção que se você mata a cobra, ou as cobras, não é isso? Quem vai comer os sapos? Então, vai haver uma superpopulação de sapo. As coisas têm que ser equilibradas. E se você também mata o sapo, o que acontece com a cobra se não tem sapo para ela comer? Ela acaba procurando, ela acaba vindo na direção dos humanos. A cobra ela não vai picar um ser humano porque ela se alimenta do ser humano. Não. Essas cobras aqui peçonhentas, não. Ela pica para se proteger. Ela se sente ameaçada e acaba picando o ser humano. Os anfíbios, 41 espécies. De todos aqui,
nós temos os mamíferos, não é isso? Ó? 110 espécies ameaçadas de extinção, de todos aqui. Então, quem é que tem a menor população? São os que estão sendo ameaçados de extinção. A menor é os anfíbios. Quem foi a maior? Olhando aqui pelo gráfico, nós temos a população de peixes, não é isso? Esses peixes, qual o número que ela pede? Ó, 409. Não é o que pede aqui? Quantas? 409. Qual a espécie? Espécie de peixes. Que peixe é esse? Mais uma vez, a garopa. Está presente na cédula de R$ 100. Continuando aqui, meninos, nós temos agora, nós temos essas questões aqui para ser analisada. Classificação e nomenclatura dos seres vivos. Bem interessante. Ele postou, o autor aqui, ele fez pôs aqui uma foto de um aparelho celular. Observe que esse aparelho celular, vamos ler o texto aqui. Giovanna tinha muitos aplicativos em seu celular. Ela, então, resolveu organizá-lo em pastas. Observe. Então, nós temos uma pasta, nem só. Observe que todas são pastas. Esse não é pasta, esse não é pasta. Também não, só tem um aplicativo. Mas é o seguinte, ó, observe o que ela fez. Ela organizou os aplicativos dela em pasta para que ela pudesse utilizar o aparelho da melhor forma possível, da melhor forma possível. Que ajudasse ela. Ou seja, às vezes, isso acontece comigo, não sei se acontece com vocês, os aplicativos do meu aparelho não estão organizados em pasta. Às vezes você procura, fica caçando no aparelho lá, perde até tempo caçando. Se puder organizar em pasta, fica mais fácil. Mas, sinceramente, é uma coisa muito interessante. A mídia, isso, comunicação, compras, redes sociais, e assim vai. Beleza? A perguntinha aqui. Para você, Giovana obteria alguma vantagem em organizar os aplicativos? Então, essa é uma resposta, pode ser uma resposta pessoal, mas claro que sim. Ela vai economizar tempo, ela vai facilitar o seu dia a dia em busca desses aplicativos, ela já sabe em que parte está, facilitaria muito a vida dela. Que critério Giovanna utilizou para organizar os aplicativos? As funções, não é isso? Só a parte de música. A parte de música está na pasta de música. Toda a parte de compra na pasta de compra. A parte de comunicação, não é isso? Só está na pasta de comunicação. Redes sociais está na pasta de redes sociais. Então ela organizou os aparelhos. Organizou os aplicativos de maneira que facilitaria a vida dela e não causa também uma poluição visual na tela, ou seja, a tela com bastante aplicativo pode até travar o aparelho. Os exemplos anteriores nos mostram que organizar é um ato importante em nosso cotidiano. Os exemplos anteriores, tanto aqui como os animais são classificados, são organizados aqui, ó, correto? É muito importante no nosso dia a dia, não é isso? Organizamos nossas roupas, os talheres da cozinha, o material escolar, os arquivos de computador, etc. Claro, todo mundo organiza da sua forma. Eu organizo aqui, meu computador tem uma infinidade de pasta, cada pasta tem um conteúdo, fica fácil de procurar. Por exemplo, estou gravando essa aula aqui, eu vou organizar essa aula aqui numa pasta da turma do 7º ano, numa videoaula do dia 22/7/2020. Correto? Mas, para isso, é preciso ter um critério. Quando nos baseamos em um critério, também realizamos uma classificação, ou seja, estamos classificando por turma. Eu classifico as turmas aqui, ó, por turma, que é sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Isso facilita mais uma vez. Durante sua história, o ser humano percebeu que o ato de classificar era importante para auxiliar na compreensão do mundo ao seu redor. Como você viu no infográfico, na abertura deste capítulo, existe grandes diversidades de seres vivos, uma infinidade, né? Correto? Com o objetivo de facilitar seu estudo, o ser humano desenvolveu o sistema para separar os seres vivos em grupos distintos, ou seja, classificá-los, estão classificados, voltando aqui, ó, estão classificados aqui, ó, em répteis, anfíbios, peixes, crustáceo e assim por diante.
Todos estão sendo classificados para melhorar. Esses sistemas foram e ainda continuam a ser modificados à medida que novos critérios são adotados, mostrando que a ciência é uma construção humana em constante desenvolvimento. A ciência não vai parar tão cedo de desenvolver. Como vocês podem observar aqui, a ciência está presente no nosso dia a dia, está presente em tudo. A briga da ciência agora, a corrida da ciência agora, é para descobrir tratamento e remédio, certo? Contra o coronavírus, ou seja, a Covid-19. A tarefa número 1 da ciência hoje é achar uma vacina para combater. Graças a Deus, a vacina está quase pronta, mas demanda mais de tempo. Não é uma coisa tão simples. Então, a ciência está presente em tudo, nesse aparelho de celular, em tudo no nosso dia a dia. A partir de agora, veremos alguns aspectos relacionados à classificação e nomenclatura dos seres vivos. Vamos para a parte aqui que nós vamos estudar, que é a nomenclatura e classificação dos seres vivos. Correto? Nós temos aqui, propósito de classificação dos seres vivos. Isso aqui não é proposto nem por mim, e sim, isso é uma coisa universal, isso é no mundo inteiro, correto? Como os seres vivos são classificados. Observe aqui, certo? As suas classificações. Estamos aqui em insetos, nós temos o mundo animal, o reino animal, os répteis, o reino dos fungos, tá vendo? O reino dos fungos, por exemplo, de fungo, o reino animal, reino dos protistas e o reino das bactérias. Não é isso? Então, nós vamos aqui, reino das bactérias, reino dos protistas, reino dos fungos, reino animal e o reino dos vegetais. Então, são 5 reinos, que bastante interessante esse assunto aqui. Continuando aqui, diversas propostas de classificação dos seres vivos foram sugeridas por diferentes estudos e cientistas, conforme novas tecnologias eram desenvolvidas, novos critérios podiam ser identificados e utilizados, resultando em novas classificações. Esse processo continua até os dias de hoje. Nessa coleção, utilizaremos a classificação proposta inicialmente pelo biólogo botânico e ecologista dos Estados Unidos, Robert Hooke, Robert H. Hooke, em 1969 e posteriormente modificado pela bióloga estadunidense Liz Margulis e pela bióloga inglesa Carolyn Charles. Elas propuseram que os seres vivos poderiam ser classificados conforme mostrado o esquema a seguir. Então, os reinos, correto? Nós temos aqui os exemplos desses reinos e as classificações. O reino animal, formado por seres vivos pluricelulares, eucariontes que não realizam fotossíntese e obtêm seus alimentos por ingestão, inclusive organismos como mamíferos, aves, insetos e peixes. Então, nós estamos classificados nesse reino aqui? Sim. Nós somos seres pluricelulares? Sim. Pluricelular são seres que possuem 2 ou mais células, ou seja, possuem uma infinidade de células. Eucarionte. Os seres eucariontes têm as suas células organizadas com membrana, citoplasma e o núcleo. Dentro do núcleo temos um material genético organizado, bonito. Então, temos dentro do núcleo da célula uma membrana que é chamada de carioteca, correto? Que a função da carioteca é proteger o núcleo. E o que tem dentro do núcleo? O núcleo temos um material genético, que é conhecido como DNA, que é ácido desoxirribonucleico, correto? Reino vegetal. Como a gente viu aqui, o reino vegetal são compostos por plantas, não é isso? Por vegetação. Formado por seres vivos, pluricelulares também, possuem mais de uma célula, eucariontes, célula desenvolvida também, que realizam
fotossíntese? São as plantas, correto? Ó, é bom lembrar que são seres, os animais e os vegetais, correto? O reino dos fungos, né? Só que antigamente era conhecido também como reino dos fungos. Os fungos, formados por seres vivos unicelulares, ó, mudou aqui, ó, unicelulares, são seres que possuem apenas uma célula, ou pluricelulares. Nesse caso, ele não possui uma grande quantidade de células, não. Eucariontes, isso, ó, unicelulares possuem apenas uma célula, pluricelulares possuem mais de uma célula. Eucarionte, a célula é organizada, que não realiza fotossíntese. Nesse caso aqui, ó, ele não realiza fotossíntese. Qual é a diferença dos fungos para o reino animal? No reino animal, não temos indivíduos unicelulares, então são pluricelulares e eucariontes. Os fungos são indivíduos, são seres unicelulares, correto? Isso aqui diferencia, ou pluricelulares, mas tem unicelulares. Eucarionte, que é igual ao dos animais, que não realiza fotossíntese. Os animais também não realizam fotossíntese. E obtém alimentos por absorção. Exemplos, bolores e leveduras. As leveduras e os bolores, né? São muito importantes no planeta. Os bolores, leveduras são de fundamentais importantes. Tudo que existe no planeta Terra tem a sua importância. Correto? Então é bem fácil você distinguir, porque além de possuir seres unicelulares, a alimentação deles, a alimentação dos animais é por ingestão. A alimentação dos fungos é por absorção, ele absorve os alimentos. Diferente dos animais que é por ingestão, precisa comer, né? Só ingerir os alimentos. Reino dos proctistas, formado por seres unicelulares, mais uma vez, unicelulares, formados por apenas uma célula, ou pluricelulares, nesse caso aqui por mais de uma célula. Eucarionte, indivíduo organizado, possui a membrana, citoplasma, núcleo. No núcleo tem uma membrana que protege o núcleo. Que podem ou não realizar fotossíntese. É diferente que ele pode ou não realizar fotossíntese. São os protozoários e as algas. Nesse caso aqui, ó, o reino dos proctistas, nós temos os protozoários e as algas, correto? Continuando aqui, finalizando, o reino das bactérias. Aqui sim tem uma diferença. Formado por seres unicelulares e procariontes, são as bactérias e árqueas. Gente, ó, mais uma unicelular. Então as bactérias, logo, toda bactéria é formada por apenas uma célula. Ela é unicelular. Não existe bactéria divulgada com mais de uma célula. Procarionte, essa célula é organizada? Não, ela não é uma célula organizada, é uma célula que o material genético dela está disperso no citoplasma. Ela não tem aquela membrana que protege o núcleo, que é chamado de carioteca. Então, o núcleo dela não é um núcleo organizado, tem material genético, mas disperso. Bem primitiva, correto? E finalizando aqui, nós temos esse texto aqui do pica-pau, isso, ó, topete vermelho. Olha que bonitinho o pica-pau. Antes eu achava que era o galo de Campina, mas agora vendo aqui, estou vendo que é o pica-pau. Beleza, gente? Ó, isso aqui, as informações aqui é importante, sim, mas lá tá bem, bem distinto as classificações, e aqui é só uma leitura, vocês façam a leitura, para que vocês entendam melhor, beleza? Eu vou acabar lendo aqui, porque tem uma parte muito importante aqui que eu tenho que ler. Para classificar os seres vivos, é preciso identificá-lo, dar a ele um nome. No início das classificações, os seres vivos eram nomeados com termos comuns, muitas vezes relacionados à sua aparência, como o próprio pica-pau aqui, ó, nem só com o tapete vermelho, né, ou topete vermelho, mas está errado. Isso acontece até hoje, claro, mas todo animal tem um nome científico. O nome científico nosso, por exemplo, é Homo sapiens, correto? Nosso termo científico para o homem é o Homem sapiens, homem que pensa, né? Esse homem sabido.
Continuando aqui, normalmente conhecemos seres vivos por um nome de uso comum. Veja como exemplo o pica-pau do topete vermelho. Seu nome comum é a junção entre o seu hábito alimentar e do, né, procurar lavras de inseto em tronco de árvores, pica-pau. E sua aparência, nesse caso, apenas vermelha nas regiões de cabeça, topete vermelho. Ou seja, vermelha, topete vermelho, nem são. No entanto, esse tipo de nomenclatura pode causar confusão, pois a mesma espécie pode ter nomes populares diferentes. E a ave citadas anteriormente também é conhecida como pica-pau de germantinense preta, ou seja, o tupé dele pode ser preto. No século XVIII, o botânico, zoólogo e médico sueco Carl von Linnes, ou Linneu, conhecido como Linneu, né? Inicialmente organizou os seres vivos em categorias com o objetivo de facilitar seus estudos. Algumas dessas categorias são utilizadas até hoje e outras foram posteriormente criadas. De maneira geral, atualmente utiliza-se as seguintes características de classificação. Gente, muito importante isso aqui, ó, para vocês entenderem e compreenderem o assunto. Ó, como os seres vivos são classificados? Por reino, certo? Do reino animal, do reino vegetal, correto? Qual o reino que ele pertence? O seu filo, como é o filho desse animal? A sua classe, em uma outra classificação, a sua ordem, a família, o gênero e espécie. Então, são quantas classificações? Mais uma vez, ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são 7 classificações. Isso aqui pode levar a uma confusão, mas é importante. Lembrando vocês que o nome científico de qualquer animal, certo? Ele é dado em latim. Por que em latim? Porque o latim é conhecido como uma linguagem morta. Como assim uma linguagem morta? Ela não vai ter modificação. Então, ele é classificado, ele não vai ter essas modificações. Então, ela vai ficar lá para o resto dos tempos. Então, o latim ele não é utilizado em nenhum país do mundo como língua oficial. Correto? Antigamente era utilizado, eu acho, se não me engano, pela Igreja Católica, as igrejas, né? Tanto é que até hoje parece que ainda tem algumas igrejas que celebram missa em latim. Com base nesse sistema, Linné desenvolveu uma nomenclatura que poderia ser adotada para reconhecer os seres vivos, padronizando para todos os pesquisadores, evitando, assim, possíveis confusão. Claro, porque imagine que se no Brasil o nome dele, o pica-pau vai ter um nome científico. Em outro país do mundo, o nome vai ser, o apelido dele vai ser diferente, mas o nome vai ser o mesmo, porque é o mesmo, não vai mudar em lugar nenhum do mundo. Certo? Nessa nomenclatura, o nome de uma espécie é composto de duas palavras, geralmente em latim, como disse para vocês, ó. A primeira se refere ao gênero, é isso? E o conjunto das duas determina a espécie. Nessas palavras, devem sempre estar destacadas no texto em itálico e sublinhado. Observa aqui, ó, além de você ter que escrever, precisa ser sublinhada e em itálico, itálico ou sublinhado, um dos dois. Separadamente. Somente a palavra que se refere ao gênero deve ser iniciada com letra maiúscula. Gente, então na aula da semana que vem a gente continua com o assunto. Sei que a videoaula ficou um pouco extensa, mas é isso aí. Um abraço, fique com Deus, tudo de bom para vocês.